Pessoal, bom dia, tudo bom? Nós vamos iniciar agora o webinar para falar sobre a transformação digital e como ela pode ampliar as oportunidades aí na sua locadora de veículos. Esse é o nosso webinar para falar justamente dessa transformação, como que a tecnologia pode atuar aí dentro das locadoras, né? Esse momento que a gente tem vivido aí, a gente tem acompanhado e percebido que todas as crises elas têm três coisas em comum aí, né? Uma delas é a mais importante, que é uma solução, que é o que a gente tem buscado e visto que o mundo todo está voltado para trabalhar nesse sentido, né? Uma data para terminar e também aquelas lições que ela deixa para nós de aprendizado aí para o futuro, né? E falando com as locadoras de veículos aí nesse meio tempo, a gente tem percebido que grandes lições foram tiradas desse período aí, né? Como, por exemplo, aquelas de que você precisa ter mais informação, ter mais dados para facilitar aí a sua tomada de decisão, né? Foi nesse momento aí em que todos aqueles relatórios que eram utilizados para tomada de decisão anteriormente foram colocados à prova, né? Quando a gente foi analisar os números na ponta do lápis e foi identificado alguns furos e tudo mais, algumas informações inconsistentes, foi aquele momento que você deu um passo atrás para olhar a sua locadora como um negócio, como um business e menos como a operação, para poder tomar uma decisão e poder ter aí o seu aprendizado nesse período que a gente tem passado em crise aí. Então, o pessoal tem visto muito inconsistência nas informações, insegurança nas informações, e quando isso acontece, nós podemos ter um entre dois caminhos, né? Um deles é lamentar e aguardar, pensar que não vai ter solução, ficar preocupado, sair vendendo os veículos à torta e à direito para levantar capital, vender com preço baixo, e temeroso do final da crise, né? A gente sabe que diversas locadoras aí da base da pirâmide lá que estão iniciando, que estão às vezes com uma frota um pouco menor, que estão com algumas limitações, elas vão se dissipar, né? Elas vão ser absorvidas por outras locadoras ou simplesmente deixar de existir, mas também tem aqueles que buscam soluções, né? Aqueles que vão de contra o mercado, vão atrás de novas tecnologias para poder melhorar a tomada de decisão, para poder melhorar as informações que tem hoje dentro da locadora, né? Para poder melhorar a gestão, controlar ainda de uma forma mais minuciosa, facilitar talvez para o cliente, né, que é o motorista, facilitar para aquele cara que é motorista de aplicativo, facilitar para aquele cara que é do órgão público, facilitar para aquele cara que é talvez de uma empresa privada e tudo mais, para aqueles que trabalham com frota, flexibilizar um pouco as condições para o cliente final, né? Ou para aqueles que trabalham com assinatura, com motoristas de Uber e tudo mais, facilitar para ele poder continuar trabalhando, mas o custo dele ter que ser menor ainda do que a renda dele, porque quando o motorista de Uber percebeu que o movimento estava acabando, era mais fácil para ele devolver o veículo do que ele continuar trabalhando. Então, era fundamental as locadoras apresentarem alternativas mais flexíveis para esses motoristas, para eles se sentirem seguros de que nesse momento eles teriam soluções para continuar operando e continuar trabalhando. Da mesma forma, é, a gestão como a operação, você tem que ter essas decisões, né? E quais que são as tendências desse chamado do novo normal que a gente tem visto aí no horizonte, que está começando a acontecer, né? Agora com a reabertura que nós estamos tendo, a normalidade como a gente conhecia, ela já não existe mais. O comum tem sido encontrar pessoas de máscara, né? O comum tem sido tocar menos, o comum tem sido você interagir de uma forma um pouco mais distante, mais fria, diferente do que a gente conhece do povo brasileiro mesmo, né? Então, a gente tem percebido aí uma mudança de hábitos, né? Uma coisa que eu comentei também é que muitas locadoras vão fechar, isso aí a gente
percebe pela movimentação do mercado, porque esse período aí que nós já vamos aí para o terceiro ou quarto mês aí com uma limitação muito grande no faturamento e em determinados momentos com faturamento muito baixo, né? Algumas locadoras conseguiram estagnar aí o seu faturamento em um valor base lá para conseguir manter sua operação, outras nem isso conseguiram, então a situação tá delicada, mas agora eu acho que o fundo do poço a gente já bateu e agora está começando a retomar. Então, aquelas locadoras que estão preparadas, nessa retomada, bateu lá no fundo do poço, elas vão voltar engolindo o mercado de outras aí. E a gente tem conversado com as locadoras e entendido justamente isso, que não basta você trabalhar com apenas a operação, buscando licitações, buscando necessidades, contratos e tudo mais, se você não se amparar de informações, de gestão, de tecnologia, tudo isso para te auxiliar aí no controle das suas receitas e para minimizar as despesas aí. Então, quem estiver preparado nesse momento vai ter uma alavancagem muito grande, né? Então, muitos têm, o que é estar preparado, né? Muitos têm buscado justamente isso, organizar processos, né? Melhorar uma eficiência operacional, potencializar a lucratividade, né, com base no que você já tem hoje. Então, por exemplo, na correria nós estávamos fazendo locação a um preço padrão lá de R$ 1.700, R$ 1.600, e a gente estava conseguindo, e esse valor ele garante uma margem tranquila para a locadora, e vamos mantendo. O custo se estagnou num custo que talvez estivesse inflado, né? Vamos trabalhar para potencializar a lucratividade, diminuir esse custo, otimizar os processos, organizar. Então, é justamente assim que você vai trabalhar para digitalizar a sua locadora. A digitalização de uma locadora nada mais é do que você se amparar de alternativas que vão te ajudar a pensar. Então, por exemplo, se hoje o seu vendedor ele faz o processo de venda lá, ele participa de uma licitação, ele participa de uma concorrência dentro de uma empresa privada, ele aborda o motorista de Uber na rua e tal, independente da forma como você vende, se você vende através de um e-commerce, tudo, o quanto mais informação você conseguir trazer para já preencher um contrato de forma automática e já aprovar a alocação para o cliente, isso aí você otimiza a operação. Se isso aí passar em menos mãos e passar por mais ferramentas digitais, você fica dependendo menos das pessoas ou da interação das pessoas. Hoje a gente vê muito nas locadoras. O vendedor faz uma coisa ou chega lá a venda do e-commerce. Aí alguém pega, vai fazer aquela venda, vai aprovar, não vai registrar o contrato. Tem o contrato que é o jurídico, que tem que ser digitalizado lá, tem que ser feito. Tem aquele contrato que são algumas regras comerciais que vão ser registradas no software para automatizar um faturamento. Quando tem, né? Eu percebi muitas locadoras de veículos com as quais eu tenho trabalhado que elas têm uma automação no faturamento naquele valor fixo, mas elas não conseguem controlar o que é a alternância de consumo de excedente, de talvez uma avaria, talvez uma despesa adicional. E esse controle que ele precisa de uma interação humana é justamente onde estão os furos na gestão da locadora. É justamente onde os processos estão desorganizados e a eficiência vai pelo ralo aí. Nesses furos, a gente vê dinheiro saindo fora mesmo, porque para fechar um contrato precisa passar na mão de 3, 4 pessoas. Por que não apenas no aprovador do contrato lá no final? Por que não um software para ajudar a fazer todos esses registros, né? Isso garante e preserva a lucratividade. Às vezes, nessa ineficiência para fechar o negócio, o teu cliente bate com outra locadora, a outra locadora ela é mais eficiente, ela vai lá e consegue o contrato antes de você, porque ela conseguiu através dessa automação. Então, são esses pontos que a gente trata como transformar digitalmente a sua locadora. Mas como que eu preciso fazer enquanto locadora para implementar essa transformação digital? O primeiro passo é justamente entender onde estão esses furos, né?
Nos últimos anos aí a gente tem feito uma pesquisa muito ostensiva no mercado de locadoras, né, diagnosticando aí centenas de empresas locadoras. Eu mesmo particularmente sou responsável por pelo menos uma centena de diagnósticos. Foi eu quem fiz, foi eu quem acompanhei. A gente foi apontando, encontrando esses pontos que são dores, né, que são furos por onde escorre aí a rentabilidade, a lucratividade das locadoras, e a gente, após diagnosticar isso aí, estudou os segmentos, entendeu o porquê e testou, aplicou, criou algumas metodologias e métodos para justamente tapar isso aí. Então, hoje, o que acontece? Acontece muito de não se ter automatizações, de não se ter digitalização dentro de uma locadora. A gente percebeu que no mercado de locação de veículos tem uma tendência muito grande aí desse mercado se tornar absurdamente enorme nos próximos anos. Antes do Covid, nós tínhamos números aí de mais de 130 bilhões até 2027. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 60 milhões de veículos. Deles, só 1,4 milhão é alugado. Então, assim, esse mercado ele tende a se equivaler um pouco, né? O mercado de locação tende a aumentar, a compra de veículos tende a cair, as revendas de veículos já têm visto isso, as montadoras já têm visto isso. Então, a gente tem visto essas tendências no mercado, né? Eu, geralmente, começo a falar das tendências que a gente tem visto no mercado pela locação por assinatura, que é justamente o suprassumo da automação dentro da locação, que é quase que você ter uma bicicletinha da Yellow ali, que você chega com o aplicativo, bate, pega ela e sai andando. Você vai ter um carro que você chega com o aplicativo, bate, já pega e sai andando. Ou aquela assinatura, eu e minha esposa aqui, a gente aluga 2 carros por contratos de 2 anos com uma locadora e mantemos aqui na garagem. A gente tem percebido essa tendência, mas eu vou já pular para a transformação da gestão com a competitividade para garantir a sobrevivência. A sobrevivência tomou uma relevância nesse período de Covid muito maior do que a que a gente falava antes, né? A gente já falava de sobrevivência. A sobrevivência que a gente falava antes era dentro da concorrência, a locadora de veículos que está surgindo aí com as outras locadoras que já são grandes players no mercado, ou aquela locadora que está aí com alguns contratinhos, buscando aquele contrato grandão que vai fazer ela mudar de patamar, ou buscando um volume de veículos alugados que vai fazer justamente ela mudar de grandeza dentro do mercado de locação para conseguir essa sobrevivência. Hoje a sobrevivência é simplesmente passar por esse período, né? Mas o que garante essa sobrevivência? O que sustenta essa sobrevivência? A transformação da gestão, o controle das informações, você ter a rentabilidade preservada, você ter as receitas preservadas, né? Isso vai te garantir competitividade. E quando você é competitivo, você consegue sobreviver, né? Você está na concorrência aí, se você ganha um contrato, perde outro, ganha um, perde outro, você está bem. Agora, se você só perde, você não vai sobreviver no mercado. Uma outra tendência que a gente percebeu muito grande é justamente a uberização. Uberização hoje já é uma palavra, né? Ela é um termo já no português. O que é a uberização? É essa coisa de um player entrante no mercado, ele vem munido de muita tecnologia, e com base nessa tecnologia, ele começa a se sobrepor dentro do mercado. Então, por exemplo, você tem diversas locadoras aí que estão munidas de muita tecnologia, com uma equipe enxutinha lá dentro, que fazem um pouco com as locadoras tradicionais o que a Uber fez com os táxis, né? Ela chega, aluga o carro a R$ 400 semanal, acaba tendo uma rentabilidade maior do que a locadora que faz os contratos tradicionais, anuais e tudo mais. Lógico que ela tem um risco aí, né, que tem que ser controlado, mas ele, com a transformação digital, ele é controlado, né? Então, se você tem uma locadora que aluga ali semanalmente R$ 400 e mensalmente ela cobra 1.200, por exemplo. Se o cara quiser pagar mensal, ele paga um valor menor. Mas se ele quiser pagar semanal, às vezes R$ 400 é o que ele tem no cartão ali para conseguir fazer, né? Então, estar munido de tecnologia te proporciona ter essas tomadas de decisão, saber até onde o seu valor vai.
A gente tem visto aí nas concorrências, né? Você tem lá grandes corporações contratando frotas anualmente, né? Ou de 2 em 2 anos e tudo mais. E tem players entrando nessas licitações ou nessas concorrências aí com preços que os antigos, né? Antigos, o mercado de locação ele é relativamente novo, né? Tem aí seus 15 anos, né? Mas assim, mas quem já é mais tradicional até assusta e pensa, esse cara ele é louco, ele não sabe o preço que ele está fazendo. Talvez ele saiba, talvez ele esteja munido de tanta tecnologia que ele consegue não ter uma manutenção interna na locadora dele, então ele não tem que sustentar mecânica, ele não tem que sustentar estoque, ele não tem que sustentar esse tipo de coisa. Talvez ele tenha uma rede de parceiros para fazer é, manutenções no Brasil inteiro e ele consegue fazer isso de uma forma on-demand, né? Ele não tem uma despesa fixa com isso, a despesa dele é bem conforme, quando ele consome, ele paga, né? Então, quem consegue esses controles, consegue um custo melhor. Então, essa é a realidade que a gente tem vivido. E talvez ele chegue num valor que, na diferença ali de centavos, né, que a gente tem visto as locadoras brigarem hoje dentro das concorrências, essa diferença de centavos ele preservou numa compra que ele consegue programar anualmente. Então, o custo dele é menor porque é mais bem apurado. E outras locadoras mais tradicionais têm tomado duas decisões nesse sentido. Uma, sai fora da concorrência e fala que para mim não dá porque eu tenho uma margem de segurança que eu tenho que preservar. E a margem de segurança é justamente a margem do descontrole, né? E sai fora da concorrência, começa a perder, a sobrevivência passa a ficar em risco. Outras se arriscam e batem o valor. Quando batem o valor, o cara lá que tem um controle mais digitalizado sai fora, porque ele sabe que o valor que está sendo comercializado ali é um valor que é insustentável. E essa locadora, aí sim, essa coloca a faca no pescoço, colocando em risco a sobrevivência. Porque ela vai lá trabalhar no prejuízo, não só no 0 a 0, né? Qualquer percalço que acontecer no decorrer do contrato, ele vai gerar prejuízo para a locadora. Então, é importantíssimo ter a informação na mão, saber até onde você pode ir, tanto na locação que seja fleet, que você trabalha lá com frotas alugadas, né, com muitos veículos, com diversos acessórios, ter que controlar tudo isso, ter que fazer adequações, vou atender a polícia militar, tem que colocar sirene, tem que colocar rádio, tem que colocar isso, controlar isso tudo é custo, né? A manutenção para fazer isso, a instalação, a manutenção nos veículos e tudo mais. Isso tudo tem que estar bem controlado, isso tudo tem que estar bem preservado para garantir a sobrevivência. Então, essa transformação na gestão, que é provocada por uma uberização aí, né, que a gente tem visto no mercado, ela passa pela transformação digital das locadoras. Ser transformado digitalmente, ter menos mãos e ter mais tecnologia, proporciona hoje para as locadoras terem mais informações, terem os processos mais automatizados, quando você tem tudo mais automático, você tem a informação mais rápida, né? Eu conversei com uma locadora na semana passada que foram engraçados dois pontos assim que foram cruciais na fala do pessoal do faturamento. O primeiro foi o seguinte: eu perguntei assim, quando você vai fazer o faturamento, eles têm lá uma automação no faturamento, que é assim, vou colocar R$ 1.500 por mês. Você vai cobrando R$ 1.500 por mês todos os meses, né? Beleza, esse valor fixo ele vai sendo automatizado. Agora, aquele valor que retorna por telemetria, eles não conseguem automatizar a cobrança. Então, o Joãozinho vai lá na mão, com a calculadorazinha do lado, ou numa planilha de Excel que ele já tem, joga, tumba, tem um valor lá do excedente, joga o excedente, beleza, vou ter que cobrar 3.000 e poucos reais a mais dessa frota que está alugada aqui. A hora que ele foi digitar na fatura manual que ele faz, ele errou 0. Então, ele fez uma fatura de excedente de só 300 e poucos reais. O que era 3.000 foi faturado 300. Aí ele comentou que viu, né? Mas eu vi meu erro e tal, já corrigi, mandei de novo lá para o meu cliente, gerou uma insatisfação no cliente, porque tem um transtorno, querendo ou não.
E para você que é gestor da locadora, você sabe exatamente que tem aqueles momentos que ele não viu que ele esqueceu o zero, que ele mandou a fatura com valor faltante. Isso ele compromete a sua receita, ele compromete a sua competitividade, ele compromete a sua sobrevivência. Nesse tipo de erro. Outra coisa que ele falou comigo que foi engraçado, foi interessante, eu comentei com ele se ele tem condições de gerir a frota. Por exemplo, a gente sabe que todas as locadoras, nesse momento, se você apertar o botão de pause e buscar um painel da frota ali e for ver, você tem X% da frota está em contrato, Y% da frota está em manutenção, Z% da frota está disponível no pátio para fazer para locação, outro está em documentação, outro está em transporte, outra quantidade está aguardando manutenção programada, esse tipo de coisa. Você consegue ter um painel com todas as informações para saber exatamente onde cada um dos veículos está. Essa é a informação que o gestor precisa para tomar decisão. Aí, quando eu perguntei Rafa, isso para ele, ele falou o seguinte: para eu Rafael, saber a disponibilidade dos veículos, eu olho pela janela aqui e se tem veículo no meu pátio, eu sei o que eu posso alugar. Se não tem, eu se não tem veículo no meu pátio, eu sei que eu não posso alugar. Então, a gestão da locadora ela fica muito na mão do Joãozinho, do Pedrinho, na mão das pessoas, né? Fica pouco digitalizado. Então, é fundamental que a sua locadora tenha todas as informações digitalizadas. E como que a tecnologia... Rafael, Oi? um dos participantes dividiu com a gente aqui que ele passou por isso esqueceu de cobrar o kit multimídia que ia com o veículo. Ah, como se fosse um acessório? Exatamente. É justamente uma situação do que eu estou falando. Porque, às vezes, agora vamos pensar, talvez ele estava participando de uma concorrência, né? E ele entrou com um valor lá que já estava bem próximo de não ser rentável, né? Talvez a aplicação desse kit multimídia no veículo e não faturar ele pode ter comprometido aquela margem que era azulzinha, né, que era positiva ainda, pode ter comprometido ela a ficar no 0 a 0, porque você deixou de faturar um acessório. E esse é um dos acessórios básicos do kit multimídia. A gente tem locadoras aqui, que eu já falei e a gente tem convivido, que tem algumas peculiaridades, alguns acessórios que eles instalam nos veículos que são assim absurdamente mais caros, como por exemplo quando você tem uma ambulância, né? A ambulância, quando você tem uma licitação, o pessoal não vai especificar que é um veículo X, eles vão especificar o que eles precisam que tenha lá. Então, ela precisa ser construída pela locadora para poder ser fornecida, né? Então, a locadora vai lá, pega uma doblô, coloca uma sirene, tira isso, coloca aquilo, mexe na suspensão e por aí vai. Então, tudo isso são adaptações. Se você não registra o custo disso, talvez a sua locação ali vai ficar comprometida. Talvez você vai trabalhar no 0 a 0, porque a revenda já está comprometida. Quando é bem específico assim, a gente percebe que o valor de revenda, que é a maior segurança das locadoras, né, ele vai estar mais comprometido. Se você vai revender um veículo que foi viatura, o valor dele no mercado é muito menor. Eu estava falando com o pessoal na semana passada de uma locadora que tem contratos grandes, né? E eles me disseram o seguinte: olha, eu não posso deixar mais do que 2 anos o veículo com o meu cliente, porque o pessoal lá nessa os clientes dessa locadora, né? O pessoal lá trabalha em mina, então eles utilizam muitos carros. Então, se eu deixar passar de 2 anos, o valor de revenda dele cai tanto que eu passo a comprometer a minha rentabilidade. Então, isso é muito importante, você saber justamente o momento da revenda, né? Porque a revenda mal feita, ela pode comprometer toda a rentabilidade da alocação. E como que você tem que usar a tecnologia a seu favor para ajudar aí a sua locadora? É justamente integrando todos os processos, né?
A gente tem diversas locadoras que têm talvez softwares aí, ferramentas hoje, que atendem muito bem a operação ou que atendem muito bem a retaguarda. Mas essa informação, para ela se comunicar, ela passa pela redigitação do Joãozinho, do Pedrinho, do Paulinho. E nesse momento, essa informação ela pode se perder um pouco. E informação é dinheiro, né? Então, você tem que saber exatamente como que está a sua frota. Qual que é a disponibilidade de veículos que você tem, o que você tem em contrato, o que você tem em cada uma das situações da sua frota, até para você tomar decisão. Ah, estou participando de uma concorrência aqui, eu vou ter que acabar comprando 200 veículos novos. Mas espera aí, eu tenho X aqui que vão ser devolvidos de um contrato, outros Y que estão saindo de manutenção. Talvez eu não precise fazer a compra do tamanho que eu estou pensando. Ou talvez eu revenda esses que estão saindo e compre os 200 novos mesmo, mas eu já vou contar com essa receita que eu vou gerar para amortizar essa despesa que eu vou ter. Então, você tem que saber essa tomada de decisão de uma forma facilitada. Aí eu estava conversando com esse mesmo pessoal que falou do veículo ter que ser trocado em 2 anos, para eles chegarem no momento da troca do veículo, quando é antes, quando é por quilômetros rodados, alguma coisa assim, eles têm que fundir 4 tabelas diferentes. Tira uma tabela do software da manutenção, tira uma tabela do software financeiro, tira uma tabela do software de contrato, ajunta tudo isso e pega o compras e vê o que foi comprado para aquela placa. Joga numa tabela, o mago do Excel vai lá, faz os links dele e tudo mais e chega numa informação. É informação, segura, ninguém pode garantir. Quem vai revisar, né? Todas as tabelas e tudo mais. Então, você tem que ter tecnologia para te auxiliar nisso aí. Da mesma forma, nas regras comerciais do contrato. As regras comerciais do contrato, elas são fundamentais. Elas não podem apenas estar em papel, dentro de uma gaveta ou dentro de um arquivo. Elas têm que estar dentro do software para automatizar o faturamento. Porque se você tem lá que você cobra um valor X semanalmente, toda semana o pessoal vai abrir as gavetas para conferir contrato e fazer fatura manual, para saber se o motorista rodou o excedente dele ou não. Ou você tem um contrato enorme lá com 200 veículos dentro de um único contrato e eles compartilham de uma franquia entre eles. Você vai fazer a conta na mão para saber se eles ultrapassaram a franquia ou não, para saber se vai cobrar excedente ou não, se cobrou excedente, qual foi o veículo que rodou a mais, né? E por aí vai. Você vai ter que fazer isso tudo na mão. Você tem que ter isso automático. Você tem lá uma ferramenta de contratos, onde você registra as regras comerciais, uma ferramenta boa e confiável de telemetria, que vai te trazer as quilometragens do veículo e vai automatizar seu faturamento. O cliente tem que abrir o celular dele ali e ter condições de acessar a fatura dele, de saber quanto que ele vai pagar, né? É assim que as locadoras têm usado da tecnologia para ajudar elas, né? Além disso, eu falei de telemetria, né? É justamente como você vai fazer as manutenções do seu veículo. A montadora vai lá e mandar com 10 mil, troca óleo, filtro, isso, tudo, você já vai organizando as manutenções. Com base no que você traz da telemetria, você consegue se programar para o próximo mês. No próximo mês eu tenho 15 veículos meus que estão lá em Curitiba e eles vão precisar de manutenção, estão próximos aí. Eu já vou ligar, já vou fazer cotações com as oficinas, pegar alinhamento e balanceamento, eu vou comprar, vai ser na conchada, né? Eu vou comprar, vão ser 20 alinhamentos de uma vez. Então, eu consigo condições melhores, eu consigo um preço legal, né? Eu já tenho referência, eu tenho histórico, eu sei normalmente com qual preço que eu compro e tudo mais, eu sei qual que é o fornecedor que vai ser preferencial ali, porque ele geralmente faz uma condição melhor e ele é mais confiável, ele usa peça que é íntegra e tudo mais. Então, eu consigo me antecipar. Nós temos aqui locadoras que compram, por exemplo, óleo anualmente. Ele vai lá, negocia o óleo para o ano que vem inteiro, fraciona o pagamento e fraciona o recebimento do óleo também. Aí ele viabilizou a troca de óleo dentro da locadora. Ele não tem oficina para fazer manutenções e tudo mais. Ele faz só coisa leve, que é o quê? Troca de óleo, talvez um alinhamento, um balanceamento, corrige uma coisinha aqui, outra ali, para não ter despesas grandes com a oficina. Qualquer outra coisa ele manda para a oficina.
precisa de uma lanternagem, precisa trocar alguma coisa, ele manda para a oficina. Mas o que é básico ele consegue fazer ali. Por quê? Porque ele fiabilizou. Ele tem um mecânico lá que fica por conta de trocar óleo, praticamente. E o mecânico sempre tem óleo. Ou não, ele foi lá no fornecedor, tem um caso interessante que ainda não foi aplicado, mas está sendo estudado aí por uma locadora que eu tenho convivido com ela aí, a gente tem falado muito, que é justamente comprar para ter um estoque dentro dos mecânicos que são parceiros. Ah, eu fechei um contrato lá no interior de São Paulo que eu vou ter 50 carros lá. Eu já sei quais manutenções eu vou fazer, eu sei quantos carros, quanto de volume os carros estão rodando por mês, então eu já vou providenciando as peças para o mecânico. Eu negocio aqui, eu tenho contato com os fornecedores, eu negocio aqui e já peço para entregar lá. O mecânico vai lá, aplica a peça no veículo e me retorna o que ele consumiu. Então, esse controle é fundamental. E se o teu mecânico ele tem um aplicativo lá que ele dá baixa no OS de serviço de manutenção, ele reporta para você dentro daquele contrato o que ele consumiu, você tem sido ajudado pela tecnologia. Essas informações que são fundamentais. Um contrato lá com 200 veículos, quanto você não preserva de receita se você faz bem as manutenções, se você sabe que o mecânico trocou as peças, né? Da mesma forma, é importante você ter operações de campo. Muitas locadoras, elas estão, principalmente nesse momento de pandemia, enraizadas dentro dos escritórios, porque o servidor está lá dentro do armário do diretor. Esse tipo de coisa, hoje em dia, já é quase que inadmissível, né? E pensável, né, para uma gestão. Tem locadoras que já estão trabalhando totalmente de home office. Todo mundo trabalha de home office, continua faturando, continua fazendo seus contratos, os clientes estão com os veículos e tal, terceiriza a manutenção, não precisa ir no escritório. Quando começou o home office, foi só disparado um e-mail e todo mundo continuou de casa, porque tinha operações em campo em qualquer lugar, porque acessava a tecnologia, a gestão de qualquer lugar. Não só essa operação, mas também a retaguarda, você tem que ter as informações, você tem que ter compliance, você tem que ter uma plataforma única, você tem que ter inteligência de negócio, porque você tem que preservar essa integridade física, financeira, fiscal e contábil. Lá na operação, no dinheiro, no que é fiscal e no que é contabilizado. Porque até o contábil, para as locadoras, ele tem um artifício muito interessante, que é quando elas vão usar do seu balancete e tudo mais, para recorrer a um banco para conseguir capital, para conseguir um lease, um empréstimo, alguma coisa. Se você tem as informações muito bem registradas, o seu contador não precisa ficar martelando o relatório para poder apresentar para o banco. Você vai lá, tira um relatório e apresenta para o banco e consegue as receitas, né? Ou apresenta aí para os investidores e aumenta a sua locadora e tudo mais. Você não pode ter muito bem gerida apenas a operação ou apenas a retaguarda. Os dois têm que estar juntos, né? A gente tem visto aí locadoras de veículos que têm software de, entre aspas, tá? Software de mercado, né? Software de padaria para fazer o financeiro ali, faz o que entra, o que sai e tudo mais. Não dá para gerir uma locadora de veículos assim. Você tem que ter algo verticalizado, algo específico para sua locadora. Em outro momento, foi possível fazer isso, mas hoje, com a concorrência, para preservar a sobrevivência, é necessário ter todas essas informações integradas, né? Então, você tem que usar da tecnologia para te auxiliar nisso aí. E quais são as vantagens e benefícios que uma locadora de veículos tem em se transformar digitalmente? É justamente o que a gente tem falado. Você tapando os furos, né? Você vai diagnosticar, vai encontrar os furos, ver por onde sua receita tá vazando, né? E você tapa esses furos justamente para preservar as suas receitas, reduzir perdas, reduzir desvios. O Joãozinho esqueceu do zero lá porque ele foi maldoso, porque ele queria roubar? Não, porque ele é humano, né? Porque ele está sujeito a esse erro. Às vezes, naquele dia ali, ele estava com uma dor de barriga, estava incomodado, disperso, né, suando frio, ele foi lá e esqueceu de digitar o zero, comprometeu o faturamento, né? O controle e a integridade das informações,
vão te proporcionar também uma melhoria na produtividade. Se ele não precisa digitar ali, ele podia estar dedicando o tempo dele a fazer outras coisas. Se as faturas todos os meses, você não pode falar com o Joãozinho por 3 dias, porque ele está focado em fazer os faturamentos manualmente, se você tem isso automatizado, ele tem 3 dias de produtividade para prestar um serviço para sua locadora melhor ainda. Enquanto, nesse momento, ele está fazendo apenas um trabalho manual ali de continha, de puxar as franquias e tal, de gerar o valor que vai ser faturado. Se isso está automático, é 3 dias dele que você ganha para aproveitar em outras rotinas, que talvez é aquele controle que você gostaria de ter melhor das finanças, aquele controle que você gostaria de ter melhor de qual veículo que você vai comprar, aquele relacionamento que você gostaria de ter melhor com a montadora, com o banco. Ele tem 3 dias para fazer isso, porque ele vai deixar de fazer o faturamento à mão. E o cliente vê isso, gente. O cliente percebe. O cliente, ele nota que o Joãozinho mandou a fatura errada, porque você tem um descontrole internamente. Ele nota, gera uma insatisfação no cliente quando ele tem que conferir a sua fatura, porque geralmente ela vai com o valor errado. Ele tem que glosar a fatura porque estava com o valor mal calculado. E talvez o próprio cliente geralmente tenha um controle melhor das contas que ele vai pagar do que você tem das contas que você vai receber. Então, a satisfação do cliente ela está diretamente ligada a isso. O carro quebrou com o cliente lá porque a gente não conseguiu fazer a manutenção programada, não avisou ele com antecedência. Olha, Rafael, mês que vem você deve atingir a sua franquia dos quilômetros rodados no veículo para poder ter que fazer a troca de óleo. Vamos fazer essa troca? Estou agendando aqui. Qual que é a melhor região para você fazer? Qual que é o melhor dia, melhor horário? Viabiliza isso. Nisso você está fazendo o seguinte, você está fazendo igual aquele adolescente que comprou o primeiro carro e fica limpando, pulindo o carro ali, e que todas as revendas de veículos ficam doidas para comprar o carro dele, porque ele sempre cuidou do carro, o carro dele está asseado, né? Está limpinho, está bem cuidado, cheirosinho. Quando você está fazendo isso, você está preservando o seu veículo para garantir a revenda. Se você faz as manutenções em dia, faz uma limpeza, cuida bem dele, você garante a revenda. Mas ele está lá com o meu cliente e deixa ele para lá. Não, o ativo é seu. É um veículo que está alugado e ele está sob responsabilidade do cliente. Mas ele é seu. A revenda é o que sustenta a locadora, né? E se você tem esses controles, você passa a ter uma maior rapidez e assertividade no processo decisório. Quantos contratos a gente já não viu as locadoras perdendo porque demorou a tomar decisão, porque demorou a ter o valor, porque às vezes nem conseguiu chegar no melhor valor que conseguia fazer. Eu não sei se eu consigo chegar nesse valor, me dá 3 dias aí para eu calcular. Nisso, a empresa vai lá e fecha o contrato lá de locação de 25 veículos com outro cliente, com outro fornecedor, que talvez tinha um controle melhor, né? Todos esses pontos buscando apenas o aumento da rentabilidade. Tudo que a gente faz é visando o aumento da rentabilidade. Então, as locadoras elas têm que trabalhar nesse sentido, para se automatizar, para se transformar digitalmente, para preservar as receitas e garantir um aumento da rentabilidade, para preservar bem as receitas e garantir justamente esse aumento, né? É isso aí, pessoal. A transformação digital é isso que ela provoca dentro da locadora. Beleza? Aqui estão os nossos contatos. Eu vou interromper a gravação agora, como eu tinha falado, e eu vou abrir para perguntas e a gente começa a fazer um bate-papo aqui, com um pouco mais de interações, porque esse vídeo vai para o YouTube, todos vocês vão receber esse vídeo também, em seguida sendo postado pelo YouTube. Muito obrigado, gente. Um abraço.